Boa tarde a todos. Hoje o que eu quero demonstrar aqui para vocês, o meu objetivo aqui não é ensinar como migrar, né? Hoje, ao fim desse ano de 2020, nós percebemos que as CAs começaram a mexer mais com migrações e, consequentemente, algumas dúvidas foram surgindo, mas mais na parte assim, como que eu posso dizer para vocês? Como começar, como trabalhar com um cliente que tem muitas empresas na base, isso gera um trabalho muito grande, um volume de dados a serem corrigidos e tal. Bom, então eu preparei um material para dar uma visão para as CAs, né, até mesmo os clientes, de como se preparar e se planejar para essa migração. Então eu vou dar início aqui. Cadê o mouse? Só um minutinho. Clica no inicialmente, isso aqui até é repetitivo. Ao final da minha fala aqui, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar vídeos, treinamentos que nós preparamos para falar especificamente de como realizar uma migração. Então, hoje, a gente tem que começar sempre com uma análise inicial lá da base exam do seu cliente. Então, o que você pode fazer, você quanto CA? Você pode entrar em contato com o seu cliente que você pretende migrar, solicitar a base exam dele, rodar o processo de reconstrução, atualização de base, ali na conversão, para a gente se certificar de que não existe nenhum arquivo fora de versão, e rodar o que a gente chama de validação da base no exam. Isso a gente sempre pede para ser feito empresa por empresa e exercício por exercício. E iniciando sempre pela empresa padrão. Por quê? É na padrão que se encontra as tabelas que são compartilhadas, que sem essas tabelas inicialmente lá no banco, você não consegue migrar uma empresa filha, vamos dizer assim. E exercício por exercício, por quê? Para muita gente, né, hoje já estamos até um pouco superados nisso, mas para alguns, isso é um processo novo. Às vezes a pessoa nunca mexeu com migração ainda, então fazendo exercício por exercício ali, fica mais fácil de você filtrar que tipo de problema que pode ter na base exam, para você ensinar o seu cliente como corrigir aquilo, ou até mesmo você ir corrigindo, você que eu digo CA. Então esse seria um primeiro passo. Então veja, nós nem chegamos a falar em banco de dados ainda, nós estamos com a sua base exam. O cliente te manda a base e você faz essa verificação para ele na sua CA ou em conjunto com ele. Né? Liga para ele, dá o suporte e vai ensinando ele a fazer esse passo lá na base exam, antes de mexer com qualquer coisa lá no banco de dados. Então, aqui é como a gente se planeja para as migrações. Iniciar sempre, primeiramente, com bases e clientes menores, gente. Se você vai dar um primeiro passo para fazer uma migração, não adianta você querer pegar o maior, o mais complicado. Então isso é repetitivo, já foram falados em outras convenções, mas a gente sempre bate na mesa, né? Vamos dizer assim. Começar do primeiro, o menor, né? Aquele cliente que tem uma empresa na base, que é só a própria empresa dele na base. Ou aquele escritório que é um pouco menor, que tem ali 10 empresas, 20, 30 empresas, que é um trabalho que você vai começar a fazer ali. Então, sempre começar do cliente ou do escritório que tenha menos empresas na base. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, ô Rafael, mas eu tenho cliente, cara, que tem 200 empresas na base, fica complicado e tal. Olha, milagre não vai existir, né? Para você migrar um cliente que tem 200 empresas na base, você vai ter que migrar uma, duas, três, você vai ter que começar. Então, qual que é a dica para essas empresas, esses escritórios que são grandes, tem bastante empresa na base? Você elaborar uma divisão das empresas que você vai migrar, fazer uma espécie de faseamento, né? Pede para o seu cliente mandar uma lista para você, olha, quais são as suas maiores empresas, as menores, quais empresas só tem lá, Doméstica, Prolabore, ou aquelas empresas que tem só 5, 10 empregados. Pede uma lista, ele vai te fazer lá por tamanho de empresa. E com aquilo ali você vai começar das menores empresas para as maiores.
E o que vai acontecer no decorrer do tempo? O seu cliente vai acabar trabalhando por um tempo em paralelo, em banco e exame, porque você não vai conseguir migrar 200 empresas de uma vez. Então, você elaborando um faseamento ali, você pode migrar 10, 15, 20 empresas para ele e deixar ele em paralelo. Ó, você vai fechar tais empresas no exame e essas 20 agora você já está no banco. Você vai começar a fechar essas empresas desse mês para frente no banco. Mês que vem, terminou de fechar a folha, pede para o cliente, manda mais 20, 30 empresas para a gente migrar. Até você chegar lá e conseguir migrar totalmente esse cliente. A migração pode ser feita também na CA, se for o caso. Se você pegar uma base de um cliente que tem lá 10 empresas, por exemplo, você não precisa pedir para esse cliente parar para você migrar. Você deixa ele trabalhando, faz a migração na CA. Por exemplo, agora nós estamos aí no início de 2021. 2020, você pode migrar o ano inteiro dessas empresas que ele tem na base e, posteriormente, mandar esse backup no banco de dados já migrado para ele e migrar apenas o último mês. Ou seja, você não vai precisar pedir para o cliente parar para você migrar. Você migra 2020, a partir de janeiro, que ele está fechando a folha lá no exame, posteriormente você só vai pegar ali e migrar só janeiro. Então, você pode deixar o cliente trabalhando, fazer a migração e devolver para ele já com o trabalho feito. Outra possibilidade que a Exactus também oferece é que há ferramentas de migrações, ajustes, ferramentas que são para ajudar nos ajustes na base exam também, que nós temos os vídeos, treinamentos, que depois eu vou falar para vocês aonde encontrar esses vídeos. São todas ferramentas que tem dentro do próprio sistema, ou seja, você não vai precisar extrair dados do sistema, dar manutenção. Então é um trabalho que visualmente o cliente também pode fazer. Então, dependendo do nível técnico de conhecimento do seu cliente junto ao sistema, a CA pode, em conjunto com o cliente, fazer essa migração. O cliente migra lá na empresa e a CA vai dando suporte para ele, com os vídeos que a gente tem disponível, via atendimento, suporte, e realizando esses ajustes entre CA e cliente. Os vídeos treinamentos que nós temos a respeito de migração e uma ferramenta chamada replicador de dados, porque em momentos de ajustes no exam, quando precisa ser feito, existem tabelas mensais lá que acaba gerando um trabalho da pessoa ter que fazer ajuste mês a mês. Então esse replicador facilita nisso, você cadastra aquela informação que precisar de ajustes no exam, num determinado mês, e daquele determinado mês em diante você pode usar esse replicador para ele replicar esses cadastros nos meses. Então isso facilita também no momento em que o usuário ou a CA estiver fazendo os ajustes na base exam para poder migrar para o banco posteriormente. Nosso CRM lá no Helpdesk, na área de conhecimento, vai estar disponível, né? Se já não está, os vídeos, treinamentos mais atuais, que são vídeos curtos, porque para ficar mais fácil para a CA entender também, né? Um vídeo de migração com dicas também, lá eu dou algumas dicas de como fazer essas migrações. Migrações a partir de um determinado mês, ou a partir de um exercício, dos 2 últimos exercícios, que é o que a Exactus sugere, né? Apenas os últimos 2 exercícios. Ou também pode acontecer, por causa de entregas de obrigações fiscais da RAIS e da DIRF, ter que migrar, por exemplo, eu coloquei aqui de outubro do exercício anterior, por quê? Se o empregado foi demitido com aviso prévio indenizado em outubro, esse aviso prévio, se ele for mais velho de tempo de casa, né, esse aviso prévio ele vai se estender até janeiro do ano seguinte. Então, essa informação vai ser necessária lá na RAIS, na DIRF, né? Então, por isso eu coloquei ali outubro, para a gente se atentar a isso quando for fazer uma migração.
Então, lá no nosso CRM, tem disponível esses vídeos, né, com essas dicas. Também tem uma cartilha lá, onde eu também deixei isso, o que eu estou falando aqui, um material, né, com as dicas, sugestões de cada caso, de cada cliente. Porque assim, a CA ela tem que conhecer o perfil do cliente que ela vai migrar primeiro, para daí sim elaborar um plano de migração para aquele cliente. Né? Sempre começando do menor, como eu disse. Os materiais estão disponíveis lá, então. E o que é regra, assim, que a gente tem tomado como regra aqui na Exactus e tem passado a sugerir para as CAs, né? Me corrija se eu estiver errado, Garcia, mas é migrar os módulos em ordem de controle patrimonial, contabilidade, depois a folha e depois a escrita. Então essa seria a ordem para você migrar. Então o planejamento começa por aí, os módulos que eu vou migrar primeiro. Depois, o segundo passo é qual é o perfil do meu cliente. Ele é um cliente pequeno? Quantas empresas tem nessa base? Eu posso pegar a base exam do cliente para fazer primeiramente uma análise antes de dar qualquer retorno para ele sobre a migração. Vou ver como está essa base, se ela está íntegra. Tudo isso no exam, antes de você ir para o banco. A partir do momento que você vai para o banco, já com um planejamento, essa empresa aqui só tem esse cliente aqui só tem uma empresa na base. Então eu vou migrar rápido, direto, no mesmo dia eu já migro. Então eu já migro esse cliente que só tem uma empresa na base, já deixo ele em banco de dados. Esse cliente tem 10 empresas, com 2 dias eu consigo migrar essas 10 empresas, um dia. Então eu vou migrar esse cara primeiro, porque eu já vou ter um segundo cliente em banco de dados. E assim sucessivamente, até chegar aos clientes que são maiores. Porque assim, para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que começar com o primeiro passo, né? E o primeiro passo você não pode começar lá naquele famoso passo maior que a perna. Então vamos começar sempre dos menores. Essa é a orientação que a Exactus tem nos passado. E eu estou repassando para vocês. É assim, quando a gente começa a mexer com a migração, eu também tive as minhas dificuldades aqui, mas a gente vai vendo que ao passar do tempo, com a prática, você vai vendo que é uma coisa assim, fácil de se fazer. Acontece que alguns clientes vão dar mais trabalho do que outros, até pelo tamanho da base também. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou à disposição, eu já conversei com algumas CAs por e-mail, elas têm me mandado algumas dúvidas, eu tenho, na medida do possível, tentado responder o mais rápido, através de chamados também, enviando telas lá no sistema, ou até mesmo pelo suporte, né, as pessoas dirigem lá para mim. E assim, 2020 a gente viu que as CAs começaram a mexer mais com isso. E o retorno tem sido bom até onde eu sei. Então vamos migrar, né? Isso é o que a Exactus tem pedido, para a gente ver se consegue fechar 100% clientes nossos em banco de dados. Qualquer dúvida, gente, a gente está à disposição aqui, podem contar conosco e sempre que possível eu vou estar disponibilizando materiais para facilitar, né? Final do ano eu acabei fazendo mais 2 vídeos, vídeos mais curtos para ficar menos cansativo e elaborando materiais com dicas, porque assim, é uma coisa que a Exactus está pedindo para todas as CAs e todos os clientes. Então, às vezes, a demanda vem tudo de uma vez e com o material disponível para vocês fica mais fácil. Então, eu estou sempre tentando deixar sugestões, materiais nesse sentido, para que eu possa ajudar vocês também. Eu pedi na semana passada para deixar esses materiais tudo num ambiente só, que vai ser colocado lá no CRM, se é que já não colocaram, tá bom? Então, fico à disposição, um abraço a todos e bom trabalho.